Bom, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, meu nome é Matheus, sou estudante de Psicologia do 10º semestre. E antes de darmos início, né, à introdução desse vídeo de hoje, eu gostaria de informar, de salientar que já tem outros vídeos, né, desse canal sobre a introdução da psicologia como uma ciência independente, né? Também fui falando um pouquinho sobre as áreas de atuação profissional, não todas, óbvio, mas as mais escolhidas pelos estudantes, né, de psicologia, e um pouquinho também sobre as áreas as abordagens teóricas, né, do âmbito, né, da psicologia clínica, né, dentro da clínica, os profissionais, né, eles escolhem uma teoria que mais consegue interpretar, né, as diversidades dos seres humanos, né. E por fim, né, eu trouxe umas curiosidades, né, dentro da psicologia. E a vida de aula de hoje, né, é a fundamentação desse canal, né. O objetivo desse canal é trazer, né, um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental, né, um pouquinho mais aprofundado, o criador dessa terapia, né, como que ela funciona, né, e a base dessas aulas seguintes vai ser sobre o livro, né, cujo nome é Terapia Cognitivo-Comportamental, né, de Judith Beck, né, da terceira edição, tá? Pois bem, dando início, né, a nossa videoaula de hoje, ela vai ser sobre a introdução, né, da terapia cognitivo-comportamental. E nessa aula você vai ver sobre um pouquinho sobre quem foi, né, Aaron Beck, pai, né, da terapia cognitivo-comportamental, o que é a terapia cognitivo-comportamental, né, como que ela se funciona, o que as pesquisas falam sobre, né, e como é uma sessão, né, onde eu vou trazer um resuminho de uma sessão, né, entre Judith, que é a escritora desse livro, e um dos pacientes dela, né, que trouxe aqui para exemplificar como é que funciona na sessão. Pois bem, né, dando a introdução na nossa videoaula de hoje, no começo, né, da década de 1960, Aaron Beck, na época, era professor assistente da ramo da psiquiatria, né, na Universidade de Pensilvânia. Deu início a uma revolução, né, no campo da saúde mental. Quem era o Dr. Beck? Dr. Beck, Aaron Beck, né, era um psicanalista com formação completa e atuante. Fundamentalmente, um cientista. Ele acreditava que, para que a psicanálise ela fosse aceita pela comunidade médica, suas teorias precisariam ter uma demonstração de validação empírica. Tá? No final da década de 60, início dos anos 70, dedicou-se a uma série de experimentos que esperava ele comprovassem perfeitamente essa validação. Ao invés, né, dessa estimativa, dessa vontade, aconteceu todo o contrário. O que foi que aconteceu? Pois bem, os resultados desses experimentos levaram à busca de outras explicações para a depressão. Esse transtorno ele deu início ao surgimento, né, da terapia cognitivo-comportamental. Ele identificou cognições negativas e distorcidas, principalmente pensamentos e crenças,
esses dois fundamentos, né? Pensamentos e crenças são os fundamentos principais da terapia cognitivo-comportamental, tá? Onde vai ser, ao longo dessa aula, explicado de forma mais aprofundada. Como característica primária da depressão. E desenvolveu um tratamento de curta duração, no qual um dos objetivos principais era o teste da realidade do pensamento depressivo do paciente. O que vai ser visto nessa aula? E o que é esperado que vocês compreendam, não dominem, claro, mas tenham um entendimento, porque essas aulas aqui são uma aproximação da terapia cognitivo-comportamental. Você tem uma mínima noção de como ela funciona, caso vocês queiram seguir essa profissão. É interessante que vocês façam a pós-graduação, cursos específicos da TCC. Que seria? O que é esperado? Que vocês entendam o que é a TCC, entendam qual é a teoria por trás da TCC, o que as pesquisas nos dizem sobre sua eficácia, como ela foi desenvolvida, o que é CTR e como é uma intervenção cognitiva típica. Tá? Dando início aí, a nossa aula em si, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Pois bem, Aaron Beck, que foi o pai e quem desenvolveu, trouxe a terapia cognitivo-comportamental, ele desenvolveu uma forma de psicoterapia nas décadas de 60 e 70, a qual denominou originalmente terapia cognitiva, um termo que muitas vezes é usado como sinônimo de terapia cognitivo-comportamental, abreviado TCC, por muitos da nossa área. Beck concebeu uma psicoterapia para depressão estruturada, de curta duração e voltado para o presente. Desde aquela época, ele e outros autores do mundo inteiro tiveram sucesso na adaptação dessa terapia a populações surpreendentemente diversas e com uma ampla abrangência de transtornos e problemas em muitos contextos e formatos. Essas adaptações alteraram o foco, as técnicas e a duração do tratamento. Porém, os pressupostos teóricos em si permaneceram constantes. Em todas as formas de TCC derivadas do modelo de Beck, o tratamento é baseado em uma formulação cognitiva. Que formulação é essa? Primeiro, as crenças mal adaptativas. Segundo, as estratégias comportamentais. E, por fim, a manutenção dos fatores que caracterizam um transtorno específico. Você também irá basear o tratamento na sua conceitualização ou compreensão de cada paciente e de suas crenças subjacentes específicas e padrões de comportamento. Uma das crenças subjacentes negativas de Ab, que era um paciente, que foi um paciente de Aaron Beck, e Ab é óbvio, é um subnome. Ele dizia, eu sou um fracasso, e ele se encorajava de invitação emocional,
para que sua incompetência, percebida por ele, ou falha, não ficasse aparente. Mas a sua evitação, ironicamente, reforçava sua crença de fracasso. Adiante dessa aula a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona, né, essa estrutura em si. Pois bem, mas como é o modelo, né, teórico dessa terapia? Em poucas palavras, o modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional que influencia o humor, né, e o comportamento do paciente é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando as pessoas aprendem a avaliar o seu pensamento de forma mais realista e adaptativa, elas experimentam um decréscimo da emoção negativa e um comportamento mais mal adaptativo. Por exemplo, se você estivesse muito deprimido e tivesse dificuldade para se concentrar e para pagar suas contas, poderia ter um pensamento automático, uma ideia em palavras e imagens, que simplesmente aparecia em sua mente: eu não faço nada direito. E esse pensamento poderia então conduzir a uma reação específica, uma resposta, né, que poderia ser uma emoção ou um comportamento. Sendo uma emoção, o que traria? Tristeza, né? E uma emoção refugiria para cá. Na TCC tradicional, seu terapeuta provavelmente o ajudaria a examinar a validade desse pensamento. E você poderia concluir que faz uma generalização e que, na verdade, você faz muitas coisas bem, apesar de sua depressão. Encarar a experiência a partir de uma nova perspectiva seguramente faria você se sentir um pouco melhor e levaria a um comportamento mais funcional, que é começar a pagar as contas. E uma abordagem orientada pela recuperação, seu terapeuta ajudaria a avaliar seus pensamentos automáticos. Mas o foco seria menos nas cognições que já vieram à tona e mais nas cognições que provavelmente irão surgir na semana seguinte e que poderiam interferir nos passos que você daria para atingir um objetivo específico. As cognições, tanto as adaptativas quanto as mal adaptativas, ocorrem em 3 níveis, que são os níveis de pensamentos automáticos, como por exemplo, estou cansado para fazer qualquer coisa. Estão no nível mais superficial. Você também tem as crenças intermediárias, como os pressupostos subjacentes, como por exemplo, se eu tentar começar relacionamentos, vou ser rejeitado. No nível mais profundo, encontra-se o que? As crenças nucleares sobre si mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. Como por exemplo, estou desamparado, outras pessoas vão me magoar, o mundo é perigoso. Para que haja melhora duradoura do humor e do comportamento dos clientes, ou pacientes, como vocês queiram falar, né? Você irá trabalhar em todos os 3 níveis: a modificação dos pensamentos automáticos e das crenças disfuncionais,
subjacentes produz uma mudança duradoura. Resumindo aí, né, esse tópico dessa aula, vamos pensar aí, né, como é que funciona essa terapia em si, como é que ela é interpretada. Pois bem, uma situação hipotética, né, de você vai, né, você está indo para a faculdade, por exemplo, e aí você tem uns melhores amigos, né, e esse melhor amigo passa por você na entrada da faculdade, né, e não fala com você. Pois bem, esse é vamos chamar de um antecedente, né, que antecede essa estrutura toda, né, do pensamento, da terapia em si. Pois bem, você tem essa estrutura em si. Tendo essa estrutura, você vai codificar essa estrutura, certo? Codificando essa estrutura vai gerar uma resposta, né, que é um pensamento. Você vai codificar esse fato, vai interpretar. A interpretação é de acordo com suas crenças, né, já estabelecidas, né, durante a sua formação como ser humano. E dessa cognição, dessa estrutura, vai vir uma resposta, certo? Essa resposta ela pode ser um comportamento ou uma emoção. Geralmente vai acontecer do que? Pode acontecer essa resposta, essa interpretação: poxa, ele não gosta mais de mim, né? Por isso que ele não falou comigo. Essa resposta vai gerar que comportamento? Comportamento, uma emoção de tristeza, né? De desamparo, né? De solidão. E qual é o comportamento? Se isolar, né? Desse amigo, né? Mas essa estrutura em si é uma estrutura que a gente chama de desadaptativo ou de pensamento automático distorcido. Por que distorcido? Porque você não tem a certeza absoluta de que esse sujeito, que é seu melhor amigo, realmente te viu e te ignorou, certo? Pode acontecer? Pode. Mas pode acontecer também que esse amigo, por exemplo, esteja não te viu, que esteja preocupado, muito preocupado com várias situações que pode acontecer, né? Por exemplo, tem um ente querido no hospital, ou preocupado com uma prova, né, que vocês poderiam ter nessa aula, né, ou várias interferências, né, que podem se explicar o motivo de ele não ter te visto, né? Então, assim, o que o terapeuta ele vai fazer, né, nessa situação com o seu paciente, né? Trouxe essa negativa, essa situação chata, né, para o seu terapeuta. Provavelmente eles vão lhe perguntar: você perguntou a esse seu amigo o porquê que ele te viu? Você ligou para ele? Você conversou com ele? Tá? Por que essa pergunta? Para a gente entender a situação em geral, né? Onde para realmente a gente ter a certeza de que essa situação seja realmente, esse pensamento que esse paciente teve realmente
é verdadeiro ou não. Então a gente vai ter essa certeza em si. Essa é a primeira sugestão, pergunta que o terapeuta ele possa fazer, vai fazer. E aí o paciente ele vai confrontar esse seu amigo, para saber se realmente é um pensamento verdadeiro ou não. E aí a gente vai montar as estratégias a partir dessa situação. É mais ou menos assim que funciona, a terapia cognitivo-comportamental. Dando continuidade, à nossa aula, o que as pesquisas comentam, sobre a terapia cognitivo-comportamental? A TCC tem sido amplamente testada desde que foram publicados os primeiros estudos científicos, em 1977. Até o momento, mais de 2.000 estudos científicos demonstraram a eficácia da TCC para uma ampla gama de transtornos psiquiátricos, problemas psicológicos e problemas médicos com componentes psicológicos. Muitos estudos também mostraram que a TCC ajuda a prevenir e reduzir a severidade de episódios futuros. Um estudo de von Brakel e colaboradores, por exemplo, mostrou que pacientes ambulatoriais com a gama de transtornos psiquiátricos que foram tratados com a TCC em cuidados de rotina continuaram a melhorar sobre entre 5 e 20 anos após o encerramento da terapia, mais do que aqueles que receberam tratamento médico. Mas como é o desenvolvimento dessa terapia? Pois bem, no fim da década de 50, o Dr. Beck era um psicanalista certificado, como foi trazido na introdução desse vídeo. Seus clientes faziam associações livres e um divã, como ele as interpretava. Beck identificou que os conceitos da psicanálise precisavam ser validados experimentalmente para que essa escola de psicoterapia pudesse ser levada a sério pelos cientistas. No começo da década de 60, Beck dedicou a testar o conceito psicanalítico de que a depressão é resultante da hostilidade voltada contra si mesmo. Ele investigou os sonhos dos clientes depressivos, os quais, segundo a sua previsão, manifestariam mais temas de hostilidade do que os sonhos de clientes psiquiátricos sem depressão. Para sua surpresa, acabou descobrindo que os sonhos dos clientes deprimidos continham menos temas de hostilidade e muito mais temas relacionados a fracasso, privação e perda. Ele identificou que esses temas eram semelhantes aos pensamentos dos clientes quando estavam acordados. Os resultados de outros estudos conduzidos por Beck levaram-no a acreditar que uma ideia psicanalítica relacionada a de que os clientes deprimidos têm necessidade de sofrer poderia ser incorreta. Nesse ponto, era quase como se uma imensa fileira de dominós começasse a tombar. Se esses conceitos psicanalíticos não fossem válidos, como é que a depressão poderia ser entendida então?
No fim da década de 1970, o Dr. Beck e seus colegas de pós-doutorado da Universidade de Pensilvânia começaram a estudar ansiedade, abuso de substâncias, transtorno de personalidade, problemas de casais, hostilidade, transtorno bipolar e outros problemas, usando o mesmo processo. Primeiro, fizeram observações clínicas sobre o transtorno, descreveram os fatores de manutenção e as principais cognições, que são pensamentos e crenças subjacentes, emoções e comportamentos. Depois disso, testariam suas teorias, adaptarão o tratamento e realizarão ensaios clínicos controlados, randomizados. Vamos entrar agora, na metade dessa aula, onde a gente vai falar sobre a terapia cognitiva, orientada para a recuperação, que é a sigla CTR. Tá? A terapia cognitiva orientada para a recuperação, o que ela é? Tá? É uma adaptação da TCC tradicional, que mantém os fundamentos teóricos, todo o processo, o modelo cognitivo da conceituação dos indivíduos, e no planejamento de realização de tratamento. Porém, ela acrescenta uma ênfase na formulação cognitiva das crenças adaptativas e estratégias comportamentais dos pacientes, bem como nos fatores que mantêm um humor positivo. Em vez de enfatizar os sintomas e a psicopatologia, a CTR enfatiza os pontos fortes, as qualidades pessoais, as habilidades e os recursos dos clientes. Uma diferença entre a TCC tradicional e a CTR é a orientação no tempo. Na TCC tradicional, tendemos a falar sobre problemas que surgiram no passado e usamos as técnicas da TCC para abordá-los. Na CTR, focamos mais nas aspirações dos clientes para o futuro e nos passos que eles podem dar a cada semana em direção aos seus objetivos. As técnicas habituais da TCC são usadas na superação de desafios ou obstáculos que os clientes enfrentarão ao dar esses passos. Agora a gente entra na típica intervenção, como é que funciona a intervenção para finalizar a aula com chave de ouro. Pois bem, a seguir, para finalizar nossa aula de hoje, irei colocar uma parte de uma sessão de psicoterapia entre Judite, que é a psicoterapeuta, e Hebe, a sua paciente, no intuito de que vocês entendam um pouquinho como funciona a psicoterapia da TCC. Vamos lá? Pois bem, Judite começa. Ok, você queria começar falando sobre o seu objetivo de conseguir um emprego? Abby responde: sim, eu realmente preciso de dinheiro. A psicoterapeuta, indaga: qual é o passo que você gostaria de dar na próxima semana? O paciente suspira e fala: acho que deveria atualizar meu currículo. E Judite, a psicoterapeuta, responde: isso é importante. Começando a solução de problemas. Tá? Qual era o problema? O objetivo, certo? De conseguir um emprego, já que ele estava desempregado, precisando de dinheiro. Vamos lá. Mas como você vai proceder para fazer isso?
paciente responde: poxa, não sei. Não reviso há anos. Você sabe onde ele está? Judite indaga. A paciente responde: sim, mas não tenho certeza do que colocar nele. Judite indaga. De que maneira poderia descobrir isso? Acho que poderia fazer uma consulta na internet. Mas a minha concentração não anda muito boa ultimamente. Judite indaga. Não seria melhor conversar com alguém que sabe mais sobre currículos do que você? O paciente responde: sim, pensa. Eu poderia falar para o meu filho, já que ele tem mais experiência, né, do que eu. Judite indaga. O que acha de você ligar para ele hoje? Alguma coisa poderia atrapalhar? O paciente responde: não sei. Eu deveria ser capaz de descobrir por mim mesmo o que fazer sem incomodá-lo. Judite responde: essa é uma boa ideia. Interessante. A de que você deveria ser capaz de descobrir. Você já teve muitas experiências em examinar currículos de outras pessoas. O paciente responde: não sei se alguma vez eu já vi currículo de outra pessoa. A psicoterapeuta indaga mais uma vez: o quanto você acha que isso seria incômodo para seu filho? O cliente responde: não muito, eu acho. A Judite indaga: então, o que seria bom que você lembrasse antes de ligar para ele? A Abby responde que ele tem muito mais experiência recente com currículos do que eu, já que do que eu já tive, perdão. Que ele provavelmente não teria problemas em me ajudar. Nesse momento, Judite elogia, Abby por essa indagação e fala: poxa, excelente. Você poderia ligar para ele hoje? Aí o paciente responde: hoje à noite seria melhor. Aí você vê, né, toda como é que mais ou menos como é que funciona, né, a sessão de psicoterapia, né, onde o sujeito, que é o paciente, vou botar aqui, tinha um problema, né, e já está na metade, né, das sessões, né, então ele tinha um problema, né, que seria o quê? Que precisava de um emprego porque estava sem dinheiro, certo? Então, dentro dessa sessão aí, né, a psicoterapeuta já conhecendo a estrutura de como o seu paciente ele funciona, né, sugere, né, dessa sessão, que é um problema para o paciente, o objetivo aí de conseguir um emprego, né, e aí traz toda a sua dificuldade, né, da questão de atualizar currículo, que já não consegue construir, né, não consegue atualizar, né, o seu currículo. Aí a Judite começa o processo, né, e quem você consegue, de onde você vai, como você vai conseguir. Aí o paciente já vai trazendo as suas soluções, né, para o problema, e por fim acha, né, que é o filho, e que Judite, junto com o paciente, né, consegue
mostrar para esse paciente que ele pode, né, e que pode ligar assim para o filho, que não há problema nenhum em pedir ajuda, né? E aí surgiu, né, a solução, né, do problema, tá? E é isso, né? Ficamos por aqui nessa primeira aula, né? Espero que você tenha gostado, né, desse primeiro capítulo, né? A aula ficou um pouquinho grande, mas o intuito desse vídeo, né, é trazer um pouquinho mais aprofundado, né, a terapia cognitivo-comportamental, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, desse capítulo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, pode me perguntar, né, na descrição desse vídeo vai estar lá o e-mail para contato, né, pode perguntar que eu estarei disponível, né, para ajudá-lo da melhor forma possível, tá? Antes de encerrarmos, nossa próxima aula, né, vai ser sobre o capítulo 2 desse livro, né, Terapia Cognitivo-Comportamental, de Judith, da terceira lição. Um abraço e até a próxima aula.